Era uma manhã típica de quinta-feira em nossa casa. O caos reinava supremo enquanto Claire e eu corríamos para preparar nossas duas crianças para a escola. A cozinha estava viva com o som das louças batendo, o zumbido da cafeteira e o som das nossas crianças discutindo sobre qual cereal tinha o melhor sabor. Eu estava servindo a segunda xícara de café quando o telefone de casa tocou. E estranho. Quem liga às 7h30 da manhã? A maioria das pessoas que nos conhece entende que esse horário é proibido só hora de caos máximo. Você pode atender? Claire gritou do corredor, onde estava tentando convencer nosso filho mais novo a colocar os sapatos. Peguei o telefone, esperando um telemarketing ou um número errado. Em vez disso, era Claire do outro lado. Oi, sou eu, disse ela, sua voz calma, mas apressada. Ah, sim, eu sei. Por que você está ligando? Eu só queria te avisar que minha bolsa foi roubada ontem à noite, ela explicou, seu tom firme, mas cortante. Já liguei para as operadoras dos cartões de crédito, mas vamos precisar cancelar tudo e pedir substituições. Suas palavras eram tão precisas, quase ensaiadas. Essa foi a primeira bandeira vermelha. Você geralmente é cuidadosa com suas coisas, disse eu, cauteloso. Como aconteceu? Eu estava no saguão do hotel pegando um jornal, ela disse, exalando audivelmente. Deve ter deixado minha bolsa no balcão. Quando voltei, ela tinha sumido. O caixa não viu nada. A explicação dela era plausível o suficiente, mas algo na forma como ela falou não me soou bem. Claire não parecia agitada, ela estava composta. Composta demais. Ainda assim, deixei passar. Tudo bem, eu vou cancelar os cartões depois que deixar as crianças na escola. Obrigada. Ah, e não se preocupe comigo, tenho dinheiro de reserva no meu quarto, e a Joy já arrumou novos cartões da empresa. Eu vou ficar bem para a minha apresentação. Joy era a chefe dela na agência de marketing. Elas tinham uma relação sólida, então eu não questionei. Quando a ligação terminou, não consegui afastar aquela sensação estranha. Algo na situação me incomodava, mas com duas crianças para cuidar e um dia de trabalho pela frente, afastei o pensamento. Claire voltou para casa 2 dias depois, trazendo pequenos presentes para as crianças e uma atitude descontraída, como se nada tivesse acontecido. Eu queria perguntar sobre a bolsa roubada, mas decidi não fazer isso. Em vez disso, me disse para confiar nela. As semanas passaram, e a vida voltou ao normal, sou o que eu achava ser normal. Claire continuava a ser a mesma charmosa e composta de sempre. Ela continuava equilibrando trabalho, casa e maternidade com a mesma facilidade que sempre admirei. Mas por baixo da superfície, aquela sensação incômoda não me deixou. Uma noite, enquanto procurava a apólice de seguro no escritório de casa, encontrei uma pasta escondida no fundo de uma gaveta. A etiqueta dizia o extratos de conta de fidelidade. A conta não era um segredo. Claire herdou dos pais anos atrás, após o trágico acidente de carro. Ela gerenciava a conta sozinha, e eu respeitava sua privacidade, nunca fazendo perguntas. Mas a curiosidade me venceu. Abri a pasta e folhei o extrato mais recente. O saldo tinha crescido para mais de $400 mil, uma soma impressionante, mas não foi o número que chamou minha atenção. Foi um saque de $3 mil, datado de poucos dias depois do incidente da bolsa roubada. O destinatário era uma joalheria local. Eu fiquei parado, olhando a transação, minha mente a mil. Claire não tinha mencionado comprar joias. E se ela tivesse substituído as alianças, ela não teria me contado. Um calafrio percorreu minha espinha. Pela primeira vez, considerei a possibilidade de que Claire estivesse escondendo algo. Mas eu não estava pronto para confrontá-las, não ainda. Eu precisava de respostas, e para isso, precisava cavar mais fundo. No dia seguinte, enquanto Claire estava no trabalho e as crianças na escola, liguei para a joalheria que estava no extrato. Uma mulher simpática atendeu, sua voz alegre. Obrigado por ligar para a Luxe Juvelers. Como posso ajudar? Eu me apresentei, expliquei que estava fazendo uma consulta sobre uma compra e mencionei a data da transação. Oh,
Sim, eu me lembro dessa, ela disse. Sua esposa veio aqui para substituir suas alianças de casamento e noivado. Ela estava bastante angustiada e disse que as tinham sido roubadas junto com a bolsa. Eu congelei. Minha mão apertou o telefone com força. Entendi, eu disse cuidadosamente, tentando manter a voz estável. As alianças têm garantia? Só quero ter certeza de que estão cobertas caso haja algum problema. Com certeza, ela respondeu. Nossas alianças têm garantia de 90 dias. Se houver qualquer problema, é só trazê-las de volta que nós resolvemos. Agradeci e desliguei. Claire não havia perdido suas alianças de casamento e noivado, ou pelo menos eu pensava assim. Ela estava usando as alianças quando saiu para a viagem. Por que ela as substituiria sem me contar? Minha mente girava. Ela estava mentindo para mim? E se sim, por quê? Naquela noite, enquanto Claire falava sobre seu dia, eu observei suas mãos. E, claro, as alianças que ela usava não eram as que eu havia colocado no dedo dela no dia em que fizemos nossos votos. Elas eram novas. Eu não dormi muito naquela noite. Na semana seguinte, tomei uma decisão. Se Claire estava escondendo algo, eu precisava saber. Não poderia confrontá-la sem provas se ela negaria tudo. Após horas de pesquisa online, instalei um aplicativo de rastreamento no telefone dela. Não foi uma decisão que tomei levianamente, mas, naquele momento, minha confiança já estava destruída. Eu precisava de respostas, não importava o custo. O aplicativo sincronizou com o meu telefone, permitindo-me ver sua localização em tempo real. Nos primeiros dias, tudo parecia normal. Claire ia para o trabalho, fazia compras e voltava para casa nos horários habituais. Mas então, numa tarde de quarta-feira, a localização dela mostrou algo inesperado. Ela não estava no escritório. Estava em uma pequena cafeteria do outro lado da cidade. Esperei, observando o aplicativo. 30 minutos passaram. 1 hora. Ela não saiu. Finalmente, fui até a cafeteria. De dentro do meu carro, vi ela através da janela, sentada em uma mesa com um homem que eu não reconhecia. Eles estavam inclinados para a frente, conversando animadamente. Meu peito apertou. Enquanto eu estava lá, vendo minha esposa rir com outro homem, as peças começaram a se encaixar. A bolsa roubada, as alianças novas, o celular guardados, tudo apontava para uma coisa. Claire estava tendo um caso. Dirigi para casa em um turbilhão, com as mãos apertando o volante tão forte que doíam. Minha mente corria com perguntas, mas um pensamento abafava os outros. Isso era o fim de nós. A viagem de volta para a casa da cafeteria foi um borrão, meus pensamentos girando fora de controle. A imagem de Claire com aquele homem, sua risada fácil, a maneira como ela se inclinava para eles reproduzia-se em um loop na minha mente. Meu primeiro instinto foi confrontá-la assim que ela chegasse em casa, exigir explicações. Mas eu me segurei. Se ela poderia me olhar nos olhos e mentir tão facilmente, eu precisava de mais do que um confronto. Eu precisava de provas. Nos dias seguintes, eu intensifiquei minha investigação. Comecei pequeno, verificando a conta do telefone dela para números incomuns, seus e-mails em busca de mensagens inexplicadas. Não demorou muito para encontrar um padrão. Um código de área da Virgínia continuava aparecendo nos registros de chamadas delas, longas conversas à noite ou durante as horas em que ela dizia estar em reuniões. O mesmo número aparecia frequentemente no histórico de mensagens de texto, embora a maioria das mensagens tivesse sido deletada. Uma noite, quando Claire estava tomando banho, abri o laptop dela. Minhas mãos tremiam enquanto eu entrava com a senha que eu sabia de cor, nossa data de casamento. Lá, nos cantos ocultos do histórico de navegação dela, encontrei o que estava procurando: reservas de hotel, reservas de jantar e até eventos compartilhados no Google Calendar com o mesmo número de telefone da Virgínia listado como contato. Não era apenas um caso. Era um relacionamento. Claire estava alheia ao crescente conhecimento que eu tinha.
Ela passava pelos nossos dias com a mesma facilidade ensaiada, me beijando de manhã, perguntando sobre meu trabalho e sorrindo para as crianças como se tudo estivesse bem. Mas agora eu percebia as rachaduras em sua fachada. A maneira como ela guardava o celular como se fosse um item essencial. O olhar distante nos olhos dela quando nos sentávamos para o jantar. Até as nossas crianças, Emma e Ben, pareciam perceber a tensão. Emma, sempre a mais perceptiva, me perguntou uma noite se estava tudo bem entre mim e a mamãe. Você tem ficado quieto ultimamente, ela disse, seus grandes olhos buscando os meus. Forcei um sorriso. Só estresse do trabalho, querida. Nada com o que se preocupar. Sua expressão preocupada ficou comigo muito depois que ela foi para a cama. O ponto de ruptura aconteceu numa sexta-feira à noite. Claire me disse que ficaria trabalhando até tarde, mas o aplicativo de rastreamento mostrou que ela não estava no escritório. Ela estava em um hotel no centro da cidade. Fiquei olhando para a tela por um bom tempo, com o coração acelerado. Era isso prova de que eu precisava. Peguei meu casaco e dirigi até o hotel. Quando cheguei, fiquei no meu carro por alguns minutos, tentando organizar meus pensamentos. Minhas mãos tremiam enquanto eu verificava o aplicativo novamente. Ela ainda estava lá. Entrei no saguão, minhas pernas pesadas, e vasculhei a sala. Não demorou muito para encontrá-la. Ela estava sentada no lounge com o mesmo homem da cafeteria, as cabeças perto uma da outra. Não hesitei. Caminhei direto até eles, e quando Claire me viu, a cor sumiu de seu rosto. Mark, ela balbuciou, sua voz mal acima de um sussurro. O que você está fazendo aqui? Acho que a melhor pergunta é, o que você está fazendo aqui? Respondi, minha voz cortante. O acompanhante dela, parecendo desconfortável, rapidamente se desculpou e desapareceu. Claire abriu a boca para falar, mas a fechou novamente. Pela primeira vez, ela não tinha uma desculpa ensaiada. Não é o que parece, ela finalmente disse, sua voz tremendo. Não me insulte, eu disse, minha raiva transbordando. Eu sei de tudo, Claire. As ligações, as viagens, as mentiras. Eu te dei todas as chances de contar a verdade, mas você não fez isso. Você escolheu isso. Os olhos dela se encheram de lágrimas. Mark, por favor, eu posso explicar. Guarde isso, eu gritei. Eu cansei de ouvir suas mentiras. Me virei e saí, ignorando os chamados dela para que eu esperasse. Meu peito estava apertado, minha cabeça doendo enquanto eu dirigia para casa. A traição estava completa, e eu sabia que não haveria volta disso. Claire chegou em casa tarde naquela noite, seu rosto manchado de lágrimas. Eu estava sentado na sala de estar, esperando. Ela ficou na porta por um momento, como se decidisse se falaria ou viraria e fosse embora. Eu cometi um erro, ela finalmente disse, sua voz quebrando. Eu nunca quis que chegássemos tão longe. Eu a encarei, minha raiva dando lugar a uma profunda tristeza. Você não cometeu apenas um erro, Claire. Você fez uma escolha. Repetidamente. As lágrimas dela caíram mais forte. Não significou nada. Ele não significou nada. Eu te amo, Mark. Eu amo nossa família. Não ouse dizer isso, eu disse, minha voz se elevando. Se você me amasse, não teria feito isso. Não teria mentido na minha cara todo dia durante meses, durante anos. Ela se afundou de joelhos, soluçando. Por favor, Mark. Não me deixe. Não tire as crianças de mim. Eu farei qualquer coisa para consertar isso. Balancei a cabeça. Você não pode decidir isso mais, Claire. Você fez a sua escolha. Agora eu farei a minha. Os soluços de Claire ecoavam pela casa silenciosa enquanto eu subia as escadas, deixando-a sozinha na sala de estar. Passei a noite acordado, o peso de sua traição pressionando-me. Eu sabia que o caminho à frente seria confuso e doloroso, mas uma coisa estava clara, nosso casamento havia terminado. Na manhã seguinte ao colapso de Claire, liguei para um advogado de divórcio.
Parecia surreal, sentado na mesa da cozinha com uma xícara de café fumegante, enquanto um profissional me explicava calmamente o processo de acabar com uma vida que eu passei mais de uma década construindo. Jennifer Pratt, a advogada, tinha uma postura direta que eu apreciava. Vamos começar reunindo os registros financeiros, estabelecendo os arranjos de custódia e avaliando seus bens, ela explicou. Casos de infidelidade podem ficar complicados, mas se você tiver provas, isso joga a seu favor. Provas. Eu tinha muitas. Registros de telefone, e-mails, reservas de hotel. Mas nada disso tornava a situação mais fácil. E as crianças? Perguntei, a voz falhando. Como protegemos elas de tudo isso? Vamos trabalhar para minimizar o impacto, ela disse, seu tom suavizando. Mas elas vão sentir, não importa o que aconteça. A melhor coisa que você pode fazer é ser honesto com elas, de acordo com a idade delas. Desliguei sentindo-me entorpecido, o peso da decisão se instalando sobre mim como uma nuvem de tempestade. Contar para Emma e Ben foi a coisa mais difícil que já fiz. Claire e eu os chamamos para sentar naquela noite, nossas expressões sombrias. Emma imediatamente percebeu que algo estava errado, enquanto Ben apenas parecia confuso. Sua mãe e eu precisamos conversar com vocês sobre algo importante, comecei, minha voz tremendo. Claire interveio, seu tom incomumente suave. Seu pai e eu decidimos nos separar. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Os olhos de Emma se encheram de lágrimas. Por quê? Vocês brigaram? É mais complicado do que isso, eu disse, lutando para manter a compostura. Mas nós dois amamos muito vocês, e isso nunca vai mudar. Ben olhou de um para o outro, seu rostinho franzido de confusão. A gente ainda vai morar juntos? Não, querido, Claire disse, a voz quebrando. Mas vocês ainda vão ver os dois. Vamos garantir isso. Emma subiu as escadas sem dizer mais nada, batendo a porta do quarto. Ben ficou sentado em silêncio, seus olhos arregalados e assustados. Eu o abracei apertado, sentindo minhas próprias lágrimas começarem a cair. Quando finalmente fui até o quarto de Emma, ela estava enrolada na cama, abraçando seu bichinho de pelúcia favorito. Por quê? Ela sussurrou. Por que vocês estão fazendo isso? Não é sua culpa, Emma, eu disse, sentando-me ao lado dela. Às vezes, os adultos cometem erros. Mas eu prometo, sempre estarei aqui para você. Sempre. Ela não respondeu, mas se inclinou para mim, seu pequeno corpo tremendo de soluços. Nas semanas seguintes, Claire e eu começamos o árduo processo de dividir nossa vida juntos. Cada decisão parecia uma pequena morte. Quem ficaria com a mesa de jantar, as fotos de família emolduradas, até mesmo a cama do cachorro. Concordamos em vender a casa. Nenhum de nós podia pagar para mantê-la sozinho, e ficar lá parecia tentar viver em uma cidade fantasma. Eu odiava a ideia de arrancar as crianças do lugar, mas não havia outra opção. Claire, por sua parte, parecia determinada a reparar o dano que causará. Ela se jogou nas discussões de custódia, insistindo que queria o melhor para Emma e Ben. Eu vou ficar com o apartamento perto da escola deles, disse ela durante uma de nossas reuniões. Assim será mais fácil para eles se adaptarem. A súbita demonstração de responsabilidade dela só aprofundou o meu ressentimento. Onde estava essa versão dela quando ela estava se esgueirando para hotéis e cafeterias? Jennifer me aconselhou a manter a civilidade, não importa o quanto de raiva eu sentisse. Batalhas de custódia podem ficar feias rapidamente, ela me alertou. Se ela estiver disposta a ceder, aproveite isso. Então, eu mordi a língua e acenei com a cabeça, mesmo enquanto a amargura me corroía. Uma noite, enquanto eu organizava a papelada, meu telefone vibrou. Era um número desconhecido, mas algo me fez atender. Alô? Mark, é o Jeremy, disse a voz do outro lado. Demorei um momento para lembrar o nome e o parceiro da Claire. O que diabos você quer? E eu retruquei, apertando o telefone com mais força. Eu queria pedir desculpas, ele disse, a voz hesitante. Nunca imaginei que as coisas chegariam tão longe.
Você nunca imaginou que as coisas chegariam tão longe? Eu repeti, incrédulo. Você dormiu com uma mulher casada. Você destruiu uma família. O que exatamente você achava que aconteceria? Ele suspirou. Olha, eu sei que eu errei. Eu só pensei que você deveria saber. Claire e eu não estamos mais nos vendo. Acabou. Eu ri amargamente. E isso vai me fazer me sentir melhor? Você conseguiu o que queria, e agora acabou? Eu não me orgulho do que fiz, ele disse em voz baixa. Eu só queria pedir desculpas. Guarde isso, eu disse, desligando. A ligação me deixou abalado, não porque eu me importasse com as desculpas dele, mas porque confirmou o que eu já sabia: as ações de Claire não tinham nada a ver com amor ou até mesmo luxúria. Elas eram sobre fuga, uma tentativa desesperada de preencher um vazio que eu nunca vi chegando. Quando o dia da mudança finalmente chegou, parecia o último prego no caixão do nosso casamento. A casa, que antes estava cheia de risos e vida, agora era uma concha vazia. Caixas estavam empilhadas em todos os cantos, as paredes nuas e frias. Emma se recusou a ajudar, trancando-se no quarto até ser hora de partir. Ben, por outro lado, me seguia como uma sombra, seus olhos grandes absorvendo cada detalhe. Vamos voltar aqui algum dia? Ele perguntou enquanto eu carregava a última caixa para o caminhão. Não, amigo, eu disse, a voz embargada. Isso é um adeus. Quando fechei a porta pela última vez, senti uma onda de dor me invadir. Isso não era apenas o fim de um capítulo, era o fim de um livro inteiro. Claire e eu trocamos um breve e tenso adeus na garagem. Não havia mais nada a dizer. Dirigi até meu novo apartamento em silêncio, as crianças dormindo no banco de trás. Quando entrei no estacionamento, respirei fundo, me preparando para a próxima fase da minha vida. Eu não sabia o que o futuro me reservava, mas uma coisa era certa: eu finalmente estava livre para reconstruir. Os primeiros meses após o divórcio foram um borrão de ajustes e rotinas tensas. Me joguei no trabalho, a única constante que parecia me manter centrado. O apartamento parecia pequeno e sem vida em comparação com a casa, mas era funcional. As crianças passavam os dias de semana comigo e os finais de semana com Claire, uma programação que funcionava no papel, mas parecia vazia na prática. Emma continuava distante, sua personalidade antes brilhante agora ofuscada pela turbulência. Ben tentava se adaptar, suas perguntas frequentemente me pegando de surpresa. Por que a gente não pode viver todos juntos de novo? Ele perguntou uma noite, a voz pequena. Eu não tinha resposta para ele. Claire, a seu crédito, parecia estar se esforçando. Ela ligava com frequência para saber das crianças e mandava atualizações durante os finais de semana com elas. Me irritava como ela parecia se encaixar tão facilmente em sua nova vida, como se os anos de engano fossem apenas mais um capítulo que ela poderia fechar sem consequências. Mas eu mantinha minha amargura para mim. As crianças não precisavam ver eu me desmoronando. Foi numa noite de quarta-feira que a carta chegou. Eu estava organizando contas e avisos escolares quando encontrei o envelope simples sem endereço de retorno. A letra na frente era familiar, era a letra de Claire. Eu hesitei, olhando para ela por um longo tempo antes de finalmente rasgá-la. Dentro havia uma única folha de papel, suas palavras cuidadosamente escritas. Mark. Eu sei que isso pode não significar muito agora, mas preciso que você saiba o quanto sinto muito. Não apenas pelo caso, mas pela dor que causei a você e às crianças. Eu não percebi o quão perdida eu estava até que fosse tarde demais. Há algo que eu não te contei, algo que eu tenho tentado encontrar coragem para dizer. Eu não estava apenas fugindo do nosso casamento, eu estava fugindo de mim mesma. A verdade é que eu tenho lutado contra uma depressão severa por anos. O caso foi um erro, mas também foi um sintoma de um problema muito mais profundo. Eu comecei a fazer terapia, e estou tentando me curar, mas a culpa é insuportável. Você sempre foi bom para mim, Mark. Melhor do que eu merecia. Eu espero que um dia você possa me perdoar, não por mim, mas para que você não carregue o peso das minhas falhas com você. Cuide de Emma e Ben.
Diga a eles que os amo mais do que qualquer coisa. Claire. Eu li a carta 3 vezes, cada palavra cortando mais fundo. Não era uma desculpa, não poderia ser, mas era um vislumbre das rachaduras que eu falhei em ver. Como eu perdi isso? Ou será que escolhi não olhar? Dobrei a carta e a coloquei em uma gaveta, sem saber o que fazer com ela. 2 semanas depois, eu estava no meio de ajudar Emma com seu dever de casa de matemática quando meu telefone vibrou. Era o número de Claire. Oi, eu atendi, tentando manter o tom neutro. Mark, a voz dela estava trêmula, quase inaudível. Eu preciso que você venha para o hospital. Meu coração parou. O que aconteceu? As crianças estão bem? Elas estão bem, ela disse rapidamente. Sou eu. Eu preciso te ver. Sem dizer mais nada, peguei as chaves e disse a Emma para cuidar de seu irmão. A viagem até o hospital foi um borrão, minha mente correndo com possibilidades. Quando cheguei, uma enfermeira me direcionou para o quarto dela. Claire estava deitada na cama, pálida e frágil, com uma transfusão intravenosa conectada ao seu braço. O que está acontecendo? Eu perguntei, a voz tremendo. Ela olhou para cima, seus olhos cheios de lágrimas. Eu não sabia para quem mais ligar. Sentei-me ao lado dela, minha raiva momentaneamente eclipsada pela preocupação. O que aconteceu, Claire? Ela hesitou antes de responder. Eu tomei muitas pílulas. Não foi, e eu não estava tentando acabar com tudo, eu juro. Eu queria parar de sentir. As palavras me atingiram como um soco no estômago. Esta mulher, aquela que destruiu minha confiança, de quem eu pensava ter parado de me importar, de repente estava tão vulnerável, tão quebrada. Por que você não me disse que se sentia assim? Eu perguntei, minha voz rouca. Eu não sabia como, ela sussurrou. Claire teve alta no dia seguinte, e eu a levei para casa. As crianças ficaram comigo naquele fim de semana, enquanto a irmã de Claire veio ficar com ela. Nas semanas seguintes, falamos mais do que falamos em anos. Não sobre o passado ou o divórcio, mas sobre as crianças, a terapia dela e suas tentativas de reconstruir. Era estranho, essa nova versão delas aberta, honesta e dolorosamente humana. Então, uma noite, o telefone tocou novamente. Desta vez, não era Claire. Era a irmã dela. Sinto muito, Mark, ela disse, a voz quebrando. Ela se foi. As palavras não registraram a princípio. O que você quer dizer? Ela tirou a própria vida. Minhas pernas falharam, e eu caí no chão, o telefone caindo ao meu lado. Claire se foi. A mulher que me destruiu, de quem passei meses tentando esquecer, havia feito a última fuga. As semanas após sua morte foram uma névoa de luto e culpa. Revivi cada conversa, cada momento, procurando por sinais que eu havia perdido. Me vi lendo a carta dela repetidamente, suas palavras um lembrete assombroso da dor que ela carregava em silêncio. As crianças lutavam para entender. Ben chorou por dias, enquanto Emma se retirava ainda mais para dentro de si mesma. Eu tentei ser forte para eles, mas por dentro, eu estava desmoronando. Eu fiquei na sepultura dela em uma tarde fria e cinza, o vento cortando através do meu casaco. As crianças estavam ao meu lado, suas mãos pequenas apertando as minhas. Desculpe, eu sussurrei, minha voz sendo levada pelo vento. Claire se foi, e eu fiquei com uma dor vazia que sabia que nunca curaria totalmente. A vida continuaria, como sempre faz, mas as cicatrizes de sua perda e de nosso casamento destruídos permaneceriam. E assim, eu segui em frente, não porque eu queria, mas porque eu tinha que. Por Emma e Ben. Pela vida que ainda tínhamos que viver. Mas, de vez em quando, nos momentos silenciosos, a memória dela surgiria, um lembrete agridoce do amor que um dia compartilhamos e da dor que nos separou.